E assim vamos fechando os nossos olhos, buscando uma posição mais confortável, ereta, para que possamos respirar de uma forma mais tranquila, pausada, e permitindo assim o ambiente nos envolver, a música nos envolver, acalmando os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações, acalmando o nosso espírito. Como é bom estar num ambiente que foi preparado amorosamente pelas equipes espirituais, que através dos nossos anjos guardiões nos envolve nesse momento, nos trazendo harmonia, nos trazendo paz, nos auxiliando no nosso equilíbrio, auxiliando na nossa renovação de energias físicas, emocionais, espirituais. Como é bom estarmos juntos. E assim juntos, vamos mentalizando Jesus, nosso querido Mestre amado, que se encontra aqui de braços abertos, sorrindo e nos dizendo: como é bom que você está aqui. Estamos juntos. E assim, rogamos a Ele que possa nos envolver na sua paz, na sua luz, no seu amor. E aquilo que viemos buscar nesta noite possa ser nos ofertado imensamente. E rogamos a Ele também que nos leve a Deus, nosso Pai, o Criador. E ao Pai agradecemos imensamente a oportunidade desta vida, a oportunidade de estarmos juntos aqui, reunidos em seu nome. E assim, com os nossos corações de alegria, de gratidão, vamos fazendo a oração que Jesus nos ensinou, silenciosamente, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E hoje, com alegria, a gente recebe o nosso companheiro Mário Edson. Seja muito bem-vindo, Mário. Obrigado, viu? Fica à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus, o nosso amado Mestre, aquele que é o nosso modelo e guia, a luz dos nossos dias, envolva a todos nós nessa noite, para que todos nós, ao sairmos aqui do pão nosso, saiamos renovados em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, com as nossas energias renovadas, e que principalmente consigamos manter essa boa vibração que nós vamos levar daqui para todos os nossos dias dessa semana.
Nada mais gostoso do que a gente se reunir numa noite de segunda-feira, no início da semana, num centro espírita. Todos os centros espíritas, eles funcionam como polos de distribuição de boas energias e de equilíbrio. A partir dos primeiros momentos do dia, as equipes espirituais, os mentores espirituais, estão preparando esse ambiente em que nós estamos aqui inseridos. Todos os nossos problemas, todas as nossas emoções são conhecidas desses nossos mentores espirituais. Todos nós aqui trazemos problemas, às vezes procuramos soluções para os nossos problemas. Eles sabem. E para cada um de nós é preparado o tratamento que nós estamos precisando. E quem não precisa de um tratamento? Ultimamente, todos nós precisamos de equilíbrio, de paz, de segurança. E quanto mais nós nos distanciarmos da espiritualidade, menos equilíbrio nós teremos. Precisamos constantemente estar lembrando que nós somos espíritos. No momento que estamos encarnados aqui. Somos espíritos e precisamos dessa comunicação constante com os bons espíritos, que sempre vêm nos assistir. Todos nós temos um amigo espiritual. Um espírito guia é aquele que é destinado, quando nós reencarnamos aqui, a ser o nosso anjo da guarda. Ele nos protege. Ele nos manda bons pensamentos, mas para que nós consigamos captar esses bons pensamentos, essas boas palavras que eles nos enviam, é necessário que o nosso pensamento esteja com um padrão elevado. Nós não podemos deixar o nosso pensamento cair de padrão, quer dizer, o padrão vibratório do pensamento. Quanto mais pensamentos luminosos tivermos, pensamentos de caridade, de amor, de esperança, nós tivermos, mais conexão nós teremos com os bons amigos espirituais. Quanto menos forem elevados os nossos pensamentos, pensamentos de ódio, de vingança, de rancor, de desespero, nós estaremos nos ligando com espíritos inferiores. Isso o Espiritismo nos esclarece e muito. Por isso nós temos que estar sempre atentos como que andam os nossos pensamentos, onde que estamos colocando as nossas vibrações mentais. Chico Xavier, o nosso grande Chico Xavier, certa vez em Pedro Leopoldo, Chico trabalhava como datilógrafo da Fazenda Modelo. Estava lá datilografando algumas cartas que o chefe pediu, e de repente ele começou a se sentir mal, muito mal mesmo. Começou a ter um aperto no peito, uma dor no coração, um sentimento de que iria desencarnar assim rapidamente. Ele ficou desesperado e pediu para o diretor lá da Fazenda Modelo para que deixasse ele ir embora, pois ele estava tão mal que ele achou que ele ia desencarnar. E o diretor da Fazenda Modelo prontamente resolveu liberá-lo, porque estava muito mal mesmo, suando frio, e o Chico pôs-se a ir até a casa dele. Era um caminho meio longo, uma estrada de terra, e ele começou a caminhar, e cada vez que ele caminhava, quanto mais ele caminhava, mais ele começava a se sentir mal. Aquele mal-estar apertava o peito dele, ele começou a passar muito mal e caiu. No que ele caiu na estrada, ele orou para que os amigos espirituais dele o ajudassem naquele momento, porque ele achava que ele iria desencarnar mesmo. Aí apareceu para ele o espírito guia Emmanuel, um dos mentores espirituais do Chico, e falou assim para ele: Chico, tenha força, continue o caminho, e na próxima curva dessa estrada, você vai receber a ajuda que você está necessitando. Ele levantou-se,
e começou a caminhar. E nada de chegar a essa curva da estrada. E caminhou, e aquela dor, aquele mal-estar, e caminhando, ele viu a curva. Nessa curva ele encontrou uma senhora que vinha toda sorridente, com uma bacia de roupas lavadas na cabeça. Ela era uma lavadeira e tinha ido lavar roupas. Ela, com aquele sorriso maravilhoso, encontrou o Chico, não desconfiando que estava passando muito mal, e falou assim para ele: Chico, eu queria agradecer você. Eu queria agradecer você por todo o bem que você fez para mim naquela noite passada. Eu fui lá ao centro, você me deu bons conselhos, você me aplicou um passe, você me aconselhou muito bem, você me receitou remédios homeopáticos, porque o Chico também fazia esse trabalho de receita de remédios homeopáticos, e abraçou o Chico. E deu um abraço muito bom no Chico, aquele abraço gostoso. Depois desse abraço, o Chico já não sentia mais nada. Aquele desespero, aquela dor, aquela agonia que ele estava sentindo, ele não sentiu mais nada. Dessa lição, ele nos conta no livro do professor Ramiro Gama, Lindos Casos do Chico Xavier, que ele se atentou para que o episódio não acontecesse mais na vida dele. Ele se deixou levar por pensamentos negativos, e esses pensamentos negativos atraíram para junto dele espíritos que tentaram prejudicá-lo. E quando ele encontrou essa mulher, que era uma necessitada, ele recebeu de volta todos os bons fluidos que ele tinha envolvido essa mulher naquele trabalho de caridade que ele exerceu sobre ela. Lembrando sempre a todos nós que quando nós ajudamos uma pessoa, quando nós trabalhamos na caridade, nós não estamos ajudando aquela pessoa. Nós estamos, na realidade, ajudando a nós mesmos. Porque cada esforço que eu faço para trabalhar no bem, eu atraio para junto de mim muitos, mas muitos espíritos luminosos que vêm nos ajudar. Por isso, quando nós conseguirmos manter a nossa conexão elevada com os pensamentos luminosos, a gente tem que manter esses pensamentos, para não atrair para junto de nós espíritos que às vezes querem nos prejudicar. Em um dos livros do André Luiz, ele relata, não me lembro o livro que é, mas ele relata um caso que depois de uma reunião dessas que nós estamos participando agora, que houve uma palestra, houve passes, uma senhora que estava lá no meio da plateia, assistiu a palestra, tomou os passes, se equilibrou e saiu toda contente do centro espírita, maravilhosamente bem e equilibrada. Virando a esquina, ela foi atacada por espíritos que a perseguiam. Mas por quê? Narra André Luiz. Porque ela começou a manter aqueles pensamentos negativos que ela tinha muito ciúme do marido dela. E esses pensamentos negativos faziam com que ela atraísse para junto dela espíritos que queriam prejudicá-la. Isso a doutrina espírita nos ensina. E dos itens da doutrina espírita nos fala que é incessante essa comunicação entre o plano material, nosso plano material, e o plano espiritual. Nós, através do nosso pensamento, nós nos comunicamos com os espíritos lá do plano espiritual. Através de bons pensamentos, atraímos bons espíritos. Maus pensamentos atraem maus espíritos. Tanto é que na questão 459 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e ações? E obtém a seguinte resposta: essa questão, eles influem mais do que nós pensamos. Eles influem muito em nossas vidas.
Os espíritos, eles estão sempre presentes em nossas vidas. Então é interessante que nós observemos como anda o nosso pensamento. Dizem os bons amigos espirituais que quando a gente vem a um centro espírita, a gente traz de 2 a 4 espíritos encarnados junto de nós. Às vezes são espíritos que estão em nossa casa, que estão na rua, que vêm junto de nós para assistir uma palestra, para serem orientados. Muitos espíritos vêm ao centro espírita e aqui acabam permanecendo nas escolas espirituais que existem no centro espírita. E aqui ficam sendo orientados. E às vezes estão lá na nossa casa, porque através do nosso pensamento a gente atraiu esses espíritos para dentro da nossa casa, que às vezes estão nos prejudicando. E quando a gente vem ao centro espírita, tanto que o Sérgio falou da importância da gente vir no centro espírita, né, numa segunda-feira, 1h30 que fiquemos aqui dentro, recebemos o passe, recebemos o tratamento. Então, a gente traz também as nossas companhias espirituais. Às vezes trazemos companhias espirituais muito mais elevadas que a gente pensa. São espíritos altamente luminosos, né, os nossos amigos espirituais. Mas também a gente traz espíritos que não gostam da gente. E eles ficam aqui, ficam no centro espírita para receberem o tratamento necessário. Mas a gente vai embora, lá em casa, a gente chega em casa, a gente tem que manter essa conexão que a gente recebe aqui. Durante todo o período que a gente fica fora do centro espírita, a gente tem que ter pensamentos elevados. Mas como é que a gente mantém esse pensamento elevado? Boas leituras. A doutrina espírita tem milhares de livros bons para a gente ler. Cada 15 minutos, 15 minutos dedicados à leitura de um livro espírita, faz com que a gente se reequilibre emocionalmente, se reequilibre no nosso modo de pensar, de ver as coisas. Orar. Não podemos jamais esquecer de orar. Levantemos de manhã e a primeira coisa que nós temos que lembrar é fazer uma oração. Principalmente uma oração de agradecimento por estar tendo a oportunidade de começar um novo dia. E rogar aos nossos amigos espirituais para que eles nos ajudem durante aquele dia a termos um dia bom, pacificado. E aonde nós estivermos, que nós sejamos vetores de boas palavras, de boas ações, exemplos para os nossos amigos que convivem conosco no trabalho. Por mais difícil que seja o ambiente de trabalho que nós estejamos, onde nós estamos, nossa família, nós devemos nos lembrar sempre da nossa grande missão de estarmos aqui, encarnados aqui nessa presente encarnação, que muitos de nós esquecemos. Porque nós temos que lembrar que somos espíritos que já tivemos muitas encarnações. De encarnações anteriores, nós trazemos muitos problemas que têm que ser resolvidos aqui nessa encarnação. E aí, quando nós estávamos lá no plano espiritual, pedindo para que nós encarnássemos aqui, para alguma família nos receber, né, a gente está no lugar certo, na onde a gente precisa. Onde a gente precisa. Na família certa. No trabalho certo. Onde a gente tem que resgatar os problemas que às vezes nós contraímos no passado. O Espiritismo é muito bom que ensina a gente isso. E com essa visão, a gente vê os nossos problemas de outro ângulo. Porque cada problema que acontece na gente, a gente pode pensar assim, eu devo estar resgatando um problema de outras reencarnações. E na certeza está. Mas lembrando que a nossa grande missão de estarmos aqui encarnados nessa presente encarnação é de nós nos elevarmos espiritualmente. Nós não chegamos aqui para ganhar bens materiais. Nós não chegamos aqui para acumular coisas. Nós chegamos aqui, a nossa grande finalidade na vida é nos elevarmos espiritualmente. Nos tornarmos espíritos melhores. Espíritos bons. Porque essa é a nossa destinação.
Quando Deus nos criou, Ele falou assim: essa criatura um dia vai ser anjo. Todos nós, imaginemos. Deus falou, olhou para a nossa carinha assim e falou assim: você vai ser anjo. Lute para isso. Seja uma pessoa boa. Onde você estiver, seja uma pessoa boa, faça o bem. Ajude as pessoas. Vibre amor na tua vida. Onde você estiver, comece a vibrar amor. Pense mais nas pessoas que estão ao teu redor. Esqueça de você. Faça as pessoas que estão ao teu redor felizes. Quanto mais gente a gente fizer feliz ao nosso redor, mais felizes nós estaremos felizes. Chico era assim. Chico, eu não conheci o Chico pessoalmente, mas alguém aqui deve ter conhecido o Chico pessoalmente. Mas diz que quando a gente chegava perto do Chico Xavier, a gente sentia uma coisa tão boa. Uma coisa tão boa que a gente começava a chorar. Porque a aura dele era tão boa, uma aura tão luminosa, que ela envolvia a gente de um jeito que a gente começava, perto dele, a gente começava a pensar coisas boas. Por mais pensamentos negativos você fosse lá, você começava a pensar coisa boa. Porque o homem saía coisa boa do coração dele. Eu fico imaginando Jesus. Gente, imaginemos Jesus na Galileia, falando para aquelas pessoas, às vezes ignorantes. Às vezes não, a maioria das vezes ignorantes. E aquele pessoal ia milhares de pessoas iam atrás de Jesus para ver Jesus falar. O que Jesus falava ecoa em nossos corações até hoje. Até hoje nós ouvimos Jesus falar, através das palavras que estão no Evangelho. E essas palavras que estão no Evangelho, nós temos que colocar em nossos corações, aplicá-la em todos os lugares que nós estivermos, principalmente, gente, dentro da nossa família. Principalmente dentro da nossa família. Porque é lá, naquele lugar, com aquele povo, que a gente contraiu os maiores problemas que a gente pode imaginar. É lá com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso tio, com nossos irmãos, com os nossos filhos. São todos eles irmãos de jornada espiritual, que agora nós encontramos nessa encarnação. Para quê? Para reatar os laços de amor que nós destruímos no passado. Então aquela conversa, aquelas brigas que existem em casa, sabe? Aquelas coisas, aquelas discussões, não leve a sério. Por mais discussões que tivermos, por mais briga que tivermos, não sejamos nós o motivo da briga. Sejamos nós o motivo da concórdia, do amor, da amizade. Que os nossos parentes mais difíceis só tenham coisas boas para falar da gente. Só coisas boas. Hoje, eu soube num caso muito interessante. Lá em Bálsamo, eu tenho uma amiga que é assistente social lá. Apareceu um caso de um senhor, há muito tempo atrás, ele abandonou a família. A mãe e as crianças foram abandonadas por ele. Ele foi com outra senhora, lá para o sertão. Um dia, recentemente, ele voltou, doente. 5 filhos. O juiz intimou lá o pessoal para ir, os filhos, para ir cuidar do pai. Nenhum quis cuidar do pai. Nenhum. Não, ele nos abandonou, jamais vou cuidar dele, não perdoo. Aí foram para a mãe, perguntar para a mãe se ela cuidaria. Ela falou o quê? Cuido, vou cuidar dele. Aceitou cuidar daquele ex-marido. Gente, isso não é amor? Isso não é a missão que a gente tem que ter aqui? E eu pensei assim,
Se fosse eu, jamais. Ô espírito elevado, né? Mas é assim. Olha a missão. É você ter a conscientização da grande missão que você tem. E olha, ela falou que ia cuidar do homem, o homem veio, foi cuidado por ela por uma semana. Ele faleceu. Em uma semana. Não deu trabalho nenhum. E às vezes, a gente perde uma encarnação por 1 minuto, uma palavra errada que nós falamos para os nossos parentes. A gente perde a encarnação. Quantas discórdias existem porque a gente não pensa, porque a gente desequilibra. Então, que a gente tenha sempre a lembrança dessa assistência maravilhosa e luminosa que nós temos dos nossos amigos espirituais. Lembremos que Jesus está junto de nós todos os dias através dos emissários de luz. Quando tivermos problemas, que acharmos que não vai ser resolvido aquele problema, paremos, façamos uma prece, roguemos a Jesus, a Maria, a mãe de Jesus, para que ela nos ajude a passar por aquele problema. Que ela envie para junto de nós amigos espirituais que nos assistam, que nos dê força, resistência, bom ânimo, alegria e esperança para enfrentar os nossos problemas. E encaremos a vida com felicidade, sempre gratos por estarmos aqui, encarnados nessa encarnação presente. Porque não é fácil não encarnar aqui. Não é fácil. Existem filas lá no plano espiritual tentando encarnar aqui no planeta Terra. Que a gente se lembre disso. Não reclamemos da nossa vida. Temos muito, muito, muito a agradecer. A assistência maravilhosa que ora estamos tendo aqui no Centro Pão Nosso. Nós estamos tendo uma assistência espiritual aqui. Que saímos daqui com um pensamento elevado, cheio de bom ânimo para enfrentar essa semana. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado, Mário. Obrigado. Gratidão, viu? Então vamos novamente fechar os nossos olhos para que possamos, como fazemos toda semana, nossa preparação para os passes. E também, aproveitando como sempre esses minutos que antecedem os passes, para refletirmos profundamente sobre a mensagem do nosso querido irmão. Porque como falamos lá no início, como ele trouxe, os nossos pensamentos é fundamental para o nosso equilíbrio. Nosso equilíbrio emocional, físico e espiritual. Que possamos manter o silêncio verbal, mental, aproveitando toda a egrégora de luz, de energias que nos envolve nesta sala, nesta casa, e assim renovando as nossas forças, renovando a nossa esperança, perseverança, fortalecendo o nosso bom ânimo. E assim o fazendo, estaremos mais receptivos no momento do passe. E rogamos a Jesus, a Deus, mais uma vez, em sua misericórdia, que no decorrer desta semana continue nos envolvendo em força, equilíbrio e paz. Que assim seja.